Chegaste atrasado. A quê? Ao nosso encontro. Ao nosso encontro. Sim, ao nosso encontro. Mas não sabia que tínhamos um encontro, não sabia sequer conhecer-te. Sim, conheces-me. Mas de onde te conheço eu? Não estás ainda ao corrente do que foi ou do que há de ser. Marcamos um encontro para nos conhecermos. Marcamos um encontro para nos conhecermos. Sim. Mas como poderíamos tê-lo feito sem que nos conhecêssemos? Movem-nos necessidades sem nome e razões incompreensíveis. Não entendo. Sim, entende. E quem és tu? Alguém que te espera. O que esperas? Um encontro. Onde estamos? Ninhures. Onde fica? O lugar nós o fazemos. De qualquer das maneiras, eis-nos aqui. Neste encontro do desejo com o desejado, do papel com a sua encarnação, do tolo com o seu sábio, o grande comediógrafo assim o quis. Mas... Prepara-te, está a chegar. Pergunta-lhe quem sou eu. Quem sou eu? Mas não esperes fácil a resposta. Terás de jogar o jogo e esperar pelas instruções. Quem está a chegar? Alguém que contracenará contigo, ambos reféns do momento. Porque virá ao meu encontro. Nada que desejes ocupará o espaço do desejo de outro. Tu irás ao seu encontro. O teu destino é o teu percurso. E de quem se trata? A ideia, vária e imutável, ou psique, a mestre de torturas. E porque o procuro? Para arderes no seu fogo, para te consumires no seu lume, para te inflamares na sua chama e te imolares no seu ardor, cumprir-te-ás nela, assim como em mim. Não entendo. Não perguntes à necessidade por sensatez ou complacência. Dá-lhe a tua virgindade e ela faz de ti uma rameira. Foi necessário que desejasse, e é tudo. Pede-te prudência à sabedoria e o seu núncio é o silêncio. No encontro do desencontro, no ermo dos lapsos, no lugar em que reconheces a tua vergonha, silêncio. Vergonha de quê? Vergonha de teres sido, de seres. O que dizes? Digo-te que tudo já foi encenado para a vergonha do final. E nesse final estaremos lado a lado, despromovidos de avanços naturais ou de méritos do nosso papel. Vou embora. Vai embora. Não quero ir embora. Ou não posso ir embora. Exatamente. Esperas servir uma necessidade maior do que tu, a que agora chamas curiosidade. Esperas poder chegar ao fim deste encontro com o alívio de uma missão cumprida. Mas como posso esperar isso tudo se não sei do que se trata? Um fará de outro tão naturalmente que se hão de querer progênie da mesma substância. Um é o outro. O outro tem muitas caras. O outro do outro também. E assim por diante. Mas depois de chegar o que quer que tenha de chegar, depois de chegar e ter ficado, depois de chegar e ter ficado e ter já ido, depois disso tudo, o que farei? O teu papel, claro. E qual é o meu papel? Paciência, a seu tempo saberás, se já não o sabes tu. Não te impacientes já o temor de falhares. Serás hábil como habitual na arte da representação. O erro é ingênito, não uma degenerescência de velho. Quiseste trocar de corpos, fizeste disso o teu ofício, és uma anatomopatologista trágica que não pode fazer mais do que admirar o desconcerto e o maquinismo inapelavelmente estragado. Farás o que a necessidade te disser, nem para palavra a mais, nem para palavra a menos. O espaço agirá em conformidade. O espaço é um músculo em ação, não uma fatalidade. Aquelas nuvens que vês lá fora em formação de batalha não precisam de juncar os céus para serem temidas. Não precisam de mostrar as suas pesadas couraças para serem esmagadoras. Basta-lhes uma atalaia e tu és o clarim do que está oculto, do que não pode ser visto. Eu? É a tua hora de seres. Sê-lo-ás até ao limite do teu entendimento, até forçares inexoravelmente a tensão do teu arco interrogativo e quebrares no teu rosto a resposta certeira, até que saciado do outro repousos os teus caninos de novo na tua boca e experimentes o sal da tua língua, alterado e zangue, sumido do que foste, com os teus desejos vazados como um touro cobridor deformado até à murchidão após a cópula. Esta é a hora do teu desejo antes da hora da tua desonra. Em qualquer dos casos, não está em nós o desejar nem o ser desejado, mas o cumprimento de ambos. Nós somos uma necessidade, apesar de contingente,
e as nossas inclinações postiçamente livres à ação de uma destreza necessária. Queres dizer que não há escolha? Apenas escolhê-la. E eu? Tu ficarás bem. Ajo em nome de um agente que desconheço para um público que não vejo. Agora o nosso momento deve servir o próximo. Tu serás o curso do tempo. Tudo será medido por ti. Tiradas as conclusões e paralisado o momento, verás que nada se mexeu ou aconteceu. Tudo, porém, se estagnou. Mas agora, adeus. Cumpre o teu papel. Escusado será dizer-o. Muito obrigado por estarem aqui connosco hoje. O nosso convidado é o poeta e enorme tradutor, Daniel Jonas. É com ele que eu e a Cláudia estabeleceremos um diálogo que penso que será vivo e interessante. Leremos alguns dos seus poemas e alguns poemas de alguns autores que tu propositadamente trouxeste até nós. Peço desculpa por esta minha hesitação, mas depois de ouvir tantas vezes... enfim, até alguns jornalistas na nossa televisão ou aquele que é o Presidente do Brasil tentar descrever aquele célebre medicamento que, pelos vistos, não é assim tão necessário no combate ao coronavírus, creio que estarei desculpado por este palavrão que tu meteste aqui no meio para eu poder tropeçar, Daniel Jonas. Nós começamos com Ninhures, que é a tua primeira peça de teatro, não é? Tu escreveste, se eu não estou enganada, 3 peças de teatro que foram todas representadas pelo Teatro Bruto, que é que foi o Ninhures, Estocolmo, Reféns. Reféns, tinha aqui outra, mas o libreto de Still Frank. Sim. Exatamente. É a quarta, então. Bem, escreveste 4 peças. Isso é mesmo um libreto para uma peça musical, Still Frank. Sim. O Ninhures foi escrito quando? Não me recordo já, mas aqui o livro foi a primeira, ainda está Exato. aí alguns a data, mas foi a primeira peça de teatro que eu escrevi. Aliás, é muito interessante estar aqui a começar. Normalmente eu passo as minhas conversas a falar de poesia ou eventualmente sobre outros assuntos, mas normalmente não teatro, apesar de ter uma colaboração regular com o Teatro São João, por exemplo, Teatro Bruto, mas na verdade, normalmente, enquanto dramaturgo, em cunho próprio, normalmente não é muito comum eu estar a falar sobre a minha produção no teatro, e portanto é um bocadinho que é bastante rica. Surpreendente ouvir a voz, que eu já não me lembrava nada disto, e, portanto o livro foi visitado por uns fantasmas ainda bem. Antigos. O livro diz que foi estreado no Teatro Carlos Alberto a 27 de março de 2008. Sim, 2008. Já tenho 12 anos. Portanto, foi o ano da última recessão e, portanto, estou a ouvi-lo agora, mas 12 anos depois. Dizem os chineses que é um ciclo, não é? Temos que partilhar este microfone, não temos outra solução. Eu ia-te perguntar também que tipo de trabalhador é que tu és da tua própria escrita? Porque a tua poesia denota, de facto, alguém que escreve com regularidade, que se propõe a escrever e escreve mesmo, ou pelo menos tenta, não propriamente, as coisas não surgem muitas vezes por mero acaso, sente-se que é uma escrita muito trabalhada, muito pensada, muito refletida. Sim, portanto, normalmente não sei se consigo formular as coisas dizendo que há dois tipos de escola, dois tipos de ver. Há a ideia de que se pode tratar as coisas e criar coisas a partir de uma espécie de dança de inspiração que as pessoas têm, ou alguma coisa que se torna um bocadinho uma arte mais xamânica, e por outro lado há uma ideia de que a poesia deve ser alguma coisa que seja um esforço, a ideia de que é mais transpiração do que inspiração, não é? E no meu caso acho que é um bocadinho mais esta variável. Acho que é as coisas que resultam daquilo que eu escrevo normalmente são mais forçadas do que inspiradas. Ou então é como aquela célebre frase que primeiro verso são os deuses que dão e depois o resto é tudo o nosso trabalho.
E queres transpirar um pouco com o primeiro poema que possas ler? Sim, eu na verdade não escolhi, não sabia muito bem como é que nós íamos fazer esta conversa e, portanto, não me... É tudo na base do improviso, pronto, por isso... mas sim, mas podemos ler aqui qualquer coisa daqui. Eu trouxe, muito convenientemente, uma antologia que me permite, apenas a partir de um único livro, poder andar aqui de um lado para o outro. Pronto, mas já que estamos aqui numa espécie de instalação natural, normalmente não consigo muito bem fazer a espécie de biografia ou a origem de um poema. Não consigo fazer certamente para muitos deles, mas este consigo mais ou menos localizar isto em Serralves. Instalação. Uma pequena catarata na chávena. A trepidação do açúcar. Bebo isopo com tomilho-limão. 2 unidades. Sede. Floresce um fogo. Consome uma fotografia de nítido canto de cunho-rostro. Meu Deus, o que faríamos sem a sinestesia? A sós com o spleen da sinusite. Um cipó desmaiado, piedade contemporânea paisagem. Múltiplos os olhos dos serpões, do acervo particular da Fundação. Não cabem no monitor vídeo, nem um milfólio numa única perspectiva. Neva nas abóboras, quando o gafanhoto trepa o musculoso corpo do feijão. A camomila atiça os flocos de sol no cabelo. Jardim, planta odorífera, astrácea, gel de cor e cabelo humano. Sob a pérgola, a salva purpúrea casa com o girassol. E já interrompido, o coito de um abelhão com uma alfazema, cortesia do artista. Eu sinto na tua poesia muito o regresso aos clássicos. Nem sequer me quero referir à primeira tarefa hercúlea de que tu foste capaz de aventurar, que foi a tradução do Milton, não é? Mas em muitos dos teus poemas há personagens da Grécia e de Roma que estão presentes, como fantasmas, como fontes inspiradoras. Creio que Dante é também alguém que foi muito importante para a tua escrita, mas não só. Não, é interessante que tínhamos começado pelo teatro, porque me parece que em muitas composições, em muitos textos meus, procuro um bocadinho um diálogo com o tipo de personagens e, portanto, não é propriamente um endosso a um tipo de fazer poético mais mitológico, ou latinizante, ou grego, ou seja lá o que for, mas é um bocadinho talvez entrar em diálogo com o tipo de seres e de personagens, e nesse aspecto é uma construção dramática. Normalmente há poemas meus que são uma espécie de monólogo dramático muito intenso de conversa comigo próprio, mas depois há noutros uma necessidade de relacionar com os seres, e isso que tu mencionaste tem um bocadinho com essa natureza. Há um poema teu que o José Carlos costuma dizer várias vezes, e por isso eu trouxe esta antologia que faz parte de um projeto do Tinoco, que era a Musa ao Espelho, em que reuniu vários autores e lhes pediu alguns inéditos, e depois, juntamente com alguns músicos brilhantes, foi gravado um CD, foi feito um espetáculo na Casa da Música. O Tinoco diz muito bem, já disse várias vezes, um dos poemas que está aqui, que foi o que ele gravou. Ele vai lê-lo daqui a bocadinho, mas eu vou ler um que eu acho que é o Kiss Mix. Eu acho que depois não aparece em nenhum livro teu. Aparece? Sim, não aparece. E eu acho que é um poema fantástico, e que não foi gravado na altura, e então eu vou começar por o ler e depois vou passar ao Tinoco, apesar de ele saber de cor, para ele ler o Massiva Shack. Metade de um beijo pelo teu sofá laranja, metade de um beijo pelas cores à sua forma de elegantes, pelos teus olhos que hoje se acenderam, palmas para os teus olhos que hoje se acenderam,
A mão fecha-se e é lustro. A mão fecha-se e é drama no beiço. Pela forma como entornas os teus lábios de design nas minhas palavras mortas. A mão fecha-se e é lustro. A mão fecha-se e é drama no beiço. Pela forma como forma a minha própria mão. A minha própria forma. Metade de um beijo pela outra metade da tua mão. Metade de um beijo pelas cores à sua forma de elegantes. A mão fecha-se e é lustro. A mão fecha-se e é drama no beiço pelo teu sofá laranja. A tua mão fecha-se e é lustro. Palmas para os teus olhos que hoje se acenderam. Ama como se pudesses amar a minha própria forma na forma de outra mão. A que desejares na forma de outra mão. Ama como se pudesses amar assim outra forma na minha. A mão abre-se e é vem. A mão abre-se e é tua. Ama como se ama, como se pudesses vir. Metade beijo, metade forma. Lábios que se entornam a tua mão na forma da minha. Ama como se o sol laranja viesse a morrer na tua boca, nos teus lábios de design, nas palavras mornas. A mão fecha-se e é lustro. Abre-se e é vem. E é tua. Ama como se vem. Como se sou tua. Amigo, põe absinto neste copo, porque ela se foi e eu já nem sinto este corpo. Amigo, põe absinto neste corpo, porque ela se foi e vazio me sinto como um copo. Amigo, põe absinto neste copo, porque ela se foi e eu já nem sinto este corpo. Amigo, põe absinto neste corpo, porque ela se foi e vazio me sinto como um copo. Amigo, põe absinto neste copo, porque ela se foi e eu já nem sinto este corpo. Amigo, põe absinto neste corpo, porque ela se foi e vazio me sinto como um copo. Amigo, põe absinto neste copo, porque ela se foi e eu já nem sinto este corpo. Amigo, põe absinto neste corpo, porque ela se foi e vazio me sinto como um copo. Amigo, põe absinto neste copo, porque ela se foi e eu já nem sinto este corpo. Amigo, põe absinto neste corpo, porque ela se foi e vazio me sinto como um copo. Amigo, põe absinto neste copo, porque ela se foi e eu já nem sinto este corpo. Amigo,
O que é para ti ler os teus poemas? Não, a parte interessante de ouvir outras pessoas lerem os poemas é que eles se tornam um bocadinho, apesar de meus, tornam-se também um bocadinho diferentes e a sonoridade é completamente diferente. Isso é muito interessante de ver, porque habituamos-nos muitas vezes a criar uma espécie de enjoo próprio em relação à nossa própria obra, não a queremos ver mais a seguir, ou pelo menos temos Tens essa sensação? Não, sim, às vezes uma necessidade de férias em relação àquilo que se escreve e, portanto, ouvir muitas vezes o tratamento de outras pessoas em relação àquilo que se escreve, nesse aspecto é um bocadinho revigorante. Ganha uma nova roupagem, Ganha uma nova roupagem. E não tens a sensação, mas fui eu que escrevi isto? Sim, aí muitas vezes é o ponto positivo das coisas. É uma certa surpresa que vem com o facto de ser outra voz a dizê-lo, outra leitura, outra interpretação e, portanto, muitas vezes a ideia de que vá lá, não está mal. E há muitas leituras possíveis. Sim. Esta é uma delas. Não, completamente. Aliás, este é um poema curto, mas acho que, em termos de conteúdo, sim, mas a ideia é enorme. Há uma circularidade um bocadinho reverbativa no poema. E há uma solidão assumida, também imposta, difícil de digerir. É o absinto. É a solidão que todos nós, pelo menos uma vez na vida, já sentimos, já vivemos. Aliás, o absinto puxa um bocadinho para aquela coisa francesa do absente, não é? De estar fora, não é? É um endosso a isso, não é? A ideia também da ausência. Cláudia, estava desejoso que tu recuperasses este meu copo d'água. Olha, eu dos teus livros, dos que eu li, eu confesso que o que mais gostei foi o Bisonte. Eu gosto muito. Os outros são maioritariamente com sonetos, não é? Claro. O primeiro que escreveste, eu não sei se eu tenho aqui. O primeiro que escrevi. Ou que foi publicado. Chama-se O Corpo Está com o Rei. Não tenho. O segundo chama-se Moça Formosa Lençóis de Veludo. Também não tenho. Ainda bem, fico muito contente que não encontrei. E pronto, e a partir daí tem não sei muito bem dizer a ordem, Os Fantasmas Inquilinos, creio eu. Esse também não tem, esse foi... O Sonoto. Aliás, eu trouxe isto, que é uma antologia que se publicou no Brasil, exato, precisamente com o nome de Fantasmas Inquilinos desse livro. Eu tenho uma reunião de todos os livros até agora. Eu encontrei um vídeo em que és entrevistado em relação a esse livro, e a aceitação foi boa no Brasil? Achas que já, sim? E agora com a foi quando? Foi em 2009? Sim, é muito recente. 2009 não, amigo, 2019. Sim, é muito recente. Pois. Aliás, eu ia justamente em junho lá falar sobre o livro. Exatamente, com a pandemia é mesmo agora, foi publicado há 2 dias. Eu vou aqui do livro que eu mais gostei, os outros são fantásticos, mas confesso, pronto, tem mais a ver comigo, e escolhi, queria ver se li o mais pequeno, a ver se eu tenho aqui um mais pequeno para agora, não. Não sempre é fácil de escolher. Não. Mais pequeno. Olha, vou ler o Oblívio, que também deu depois origem, já não sei qual foi o primeiro, mas também tens um livro chamado Oblívio, então vou ler o Oblívio, não é propriamente pequeno. Deitei-me numa cama cheia de puzzles. Os sábados são dias equívocos. Óleo boiando, um movimento vago, das cálias para um monólogo, e agora é direta. Gumes, rombos rondando a têmpora, um plano saliente de frívolos objetos como uma paisagem modernista ou um beliche visto da perspectiva do soldado raso até à ponta da fuga das suas botas, no lado oposto da cama. Meu legionário. Percorres com o olhar por oxigênio nos recantos, mas tudo é pestilência fabril. Químicos ociosos vigiando a fábrica por onde o olhar respira e para as árvores aspira. Bronquiolos a céu aberto, para onde os trabalhadores se dirigem da fuligem dos dias para os domingos da tarde, atravessando as ruas como panos rasgados de embarcações cansadas.
golpeando as águas, a inventiva das chuvas, o estupor de uma guarida breve na pastelaria impermeável. E ninguém chegara. Ninguém era esperado. Mais tarde confirmamos o itinerário pela luz amortecida das tardes, onde a sombra já ressombrara o seu lacre espesso, abandonando as angras e a genuflexão durara um instante antes dos botes serem surpreendidos no sarampo do crepúsculo, com os fortes ocres e as ruas de vago entreposto. Imitávamos os nossos próprios passos, adivinhava-se Caravaggio, mas isso sugestionavam-nos as vielas mais do que as vilas consulares e as têmporas, convidando o quebrar do marulhar das ondas. O resto seria o branco e pictórico ônibus, reverberando o lume das suas cores, resistindo ao estertor do sol. Vaqueiro solitário, deixando a cidade como um pária, como as suas esporas cravadas nos artelhos de tanto picar o lombo dos homens, com fogueiras e muito mais vivas. E então a palidez da lua e a sua safra de patenas ingentes, aonde levávamos os olhos adolescentes para neles firmarmos um desejo, e algumas piscavam-nos de volta, como que dizendo: espero-te bem, mas nada de bom nos esperando. Nós também perdidos, perdidos no imo do universo, nós poalha na toalha do firmamento, caspa em casaco de cigano. Sabíamos então que nos retiráramos da ciência para dar lugar à cilada da juventude. Tínhamos tudo: o clangor dos barcos, o seu langor, o seu torpor de não torpedeiro, o seu vagaroso vogar, como vacas pachendo, e depois mais perto da pedra, esferovite, estilhas, óleo, alga, garras flácidas, encarceradas na espuma, motivos de apreensão, porquanto olhando para o lado alguma coisa se fora para dar lugar a um vazio lógico, uma preposição quase, um sentimento. Perdéramos o nosso caminho por entre redondeiros, glicínias, dragoeiros, por entre aliterações de ramos, perfurando o pulmão da noite. Éramos a vasilha tombada, o rombo inaugural. Muito estava ainda por vir, porém tardando. A noite fechava-se e éramos tristes. Muito bem, o Caravaggio. É o Caravaggio do Derek Jarman também. Pois não, sim. O Zé Carlos tinha pedido agora para escolher aqui umas leituras. Eu escolhi três poetas. Não, vou só começar aqui por uma. Bom, trouxe, obviamente, escolher poetas, outros poetas para mim é muito difícil, porque podia escolher uma imensidão deles. Mas escolhi três, e um deles é o Cesário Verde, e chama-se Manhãs Brumosas. É que eu e o Tinoco somos fãs incondicionais de Cesário Verde. Que bom, e nós nem sequer juramos Cesário, amamos Cesário. Pronto, de paixão. Então um bocadinho também inspirado nestes nossos ambientes um bocadinho mais amordaçados, e com mais gás, vêm aqui os Manhãs Brumosas. Aquela cujo amor me causa alguma pena, põe o chapéu ao lado, abre o cabelo à banda, e com a forte voz cantada com que ordena, lembra-me de manhã, quando nas praias anda, por entre o campo e o mar, bucólica, morena, uma pastora audaz da religiosa Irlanda. Que línguas fala? A ouvir-lhe as inflexões inglesas, da névoa azul, a caça, as pescas, os rebanhos, sigo-lhe os altos pés por estas asperezas, e o meu desejo nada em época de banhos. E a ave de arribação, ela enche de surpresas seus olhos de perdiz, redondos e castanhos. As irlandesas têm soberbos desmazelos. Ela descobre assim, com lentidões ufanas, alta, escorrida, austrada, os grossos tornozelos. E como aquelas são marítimas, serranas, sugere-me um naufrágio, as músicas, os gelos e as redes, a manteiga, os queijos, as choupanas. Parece um rural boy, sem brincos nas orelhas,
Traz um vestido claro a comprimir-lhe os flancos, botões a tiracolo e aplicações vermelhas. E à roda, num país de prados e barrancos, se as minhas mágoas vão, mansíssimas ovelhas, correm os seus desdéns, como vitelos brancos. E aquela, cujo amor me causa alguma pena, põe o chapéu ao lado, abre o cabelo à banda, e com a forte voz cantada com que ordena, lembra-me de manhã, quando nas praias anda, por entre o campo e o mar, bucólica, morena, uma pastora audaz da religiosa Irlanda. Eu escolhi este poema porque achei que podia dialogar bem com outro poema de um poeta também português chamado de um poeta português chamado Rui Belo, que também é um dos nossos favoritos. Também é ótimo, estou quase a fazer jackpot. Jackpot. Ou pelo menos meu. E é um bocadinho uma forma, quase uma poética, quase uma forma de dizer o que é que a poesia pretende. O Cesário Verde falava de raparigas de Irlanda e o Rui Belo vai falar sobre raparigas de Cambridge. E, portanto, um bocadinho a poesia, um bocadinho nós tentarmos sair do sítio onde estamos e tentarmos evocar outros sítios diferentes. Portanto, aqui uma espécie de ideal lá longe e, portanto, essa é basicamente uma espécie de caderno de encargos da poesia, não é? Fazer-nos viajar e voar atrás de raparigas irlandesas ou de Cambridge. E então este poema chama-se A Rapariga de Cambridge. Queria conhecer, intimamente conhecer, a rapariga anónima estendida no relvado ao sol distante de um colégio de Cambridge. Perdida na distância, nem sei bem se é uma mulher, se rapariga. Mais uma das amadas raparigas. Sei apenas que lê, não sei o quê, e é simples objeto recortado na margem verde, intensamente verde, após a água mansa que reflete os edifícios. Urgente é conhecer aquela que só veio num postal, mandado por alguém que certamente não sabia o que essa rapariga ao sol para mim significaria. Ela devia saber um português profundíssimo, ou talvez as coisas que eu tinha para lhe dizer as conseguisse de repente dizer num inglês que fosse a melhor parte de mim. Definitivamente todo este dia-a-dia contra o qual esmago a minha melhor lança, como que um sobressalto passaria. O meu reino pela rapariga de Cambridge. Se eu a conhecesse, mas num momento da fotografia, sentindo agora o que à distância sinto, pode dizer-se que seria feliz. Só assim o seria finalmente. Há uma força obscura que me diz. E depois, para dialogar com Cesário Verde e Rui Belo, vem Eugênio de Andrade, que vai responder, vai fazer um poema chamado À Memória do Rui Belo, e ao mesmo tempo é como uma espécie de chamada à terra, vai fazer uma espécie de fio-terra em relação aos sonhos. Vai dizer que, no fundo, a poesia o que quer é ser muito sonhadora e muito ideal, mas, no fundo, traz más notícias. E o poema chama-se À Memória de Rui Belo. Provavelmente já te encontrarás à vontade entre os anjos, e com esse sorriso onde a infância tomava sempre o comboio para as férias grandes, já terás feito amigos, sem saudades dos dias onde passaste quase anónimo e leve, como o vento da praia e a rapariga de Cambridge, que não deu por ti, ou se deu era de Vila do Conde. A morte, como a sede, sempre te foi próxima. Sempre havia a teu lado, em cada encontro nosso, ela aí estava. Um pouco distraída, é certo, mas estava como estava o mar e a alegria ou a chuva nos versos da tua juventude. Só não esperava tão cedo vê-la assim, na quarta página de um jornal trazido pelo vento, nesse agosto de Caldelas, no calor do meio-dia, jornal onde em primeira página também vinha a promoção de um militar general, ou talvez 2 ou 3 ou 4, já não sei. Isto de militares custa a distingui-los, feitos em forma como os galos de Barcelos, igualmente bravos, igualmente inúteis, passeando de culo melancólico pelas ruas a saudade e a sífilis do Império, e tão inimigos todos daquela festa que em ti, em mim e nas dunas principia. Consola-me ao menos a ideia de te haverem deixado em paz na morte. Ninguém na Assembleia da República fingiu que te lera os versos. Ninguém, cheio de piedade por si próprio, propôs funerais nacionais, ou a título póstumo te quis fazer visconde, cavaleiro, comendador, qualquer coisa assim para estormar os campos. Eles não deram por ti e a culpa é tua. Foste sempre discreto, até mesmo na morte. Não mandaste à merda ao país, nem nenhum ministro. Não chateaste ninguém, nem sequer a tua lavadeira.
e foste a enterrar numa aldeia que não sei onde fica, mas seja onde for, será a tua. Agrada-me que tudo assim fosse. E agora que começaste a fazer corpo com a terra, a única evidência é crescer para o sol. Muito bonito. Foi uma triangulação perfeita esta que tu trouxeste aqui hoje. E porquê Cesário, Ribelo? Eu sei que tens muitas outras escolhas, mas estas três personagens marcaram indelevelmente a tua poesia? Não, marcaram. Curiosamente, acabei por escolher Eugênio de Andrade, e não é sequer um autor que neste momento que eu revisite tanto quanto faço em relação a outros autores, mas curiosamente, enquanto jovem Daniel e jovem aspirante a escrever, foi também muito importante, foi uma das primeiras referências, e ainda por cima um poeta aqui do Porto, e portanto foi decisivo também para uma espécie de formação. Depois, basicamente, aquilo que eu escolhi obviamente pelos meus interesses pessoais, mas também um bocadinho em função também do diálogo, ter alguma coisa que fosse um bocadinho, que tivesse uma ligação entre si, se bem que Rui Belo é para mim um dos meus poetas absolutamente de eleição. E acho que, pelo menos lentamente, está a conseguir achar o seu lugar, e, portanto, que eu acho que é um poeta absolutamente extraordinário. Quer lançar-te aquele repto que lancei há pouco, de pegares num poema. E agora a guitarra, não é? É uma brincadeira sem qualquer. Sem qualquer treino. Portanto, vamos cantar o Fado. Isto é jazz, não é? Não é jazz. Tinhas dito que era jazz. Não disse, não. Os passos são da errância, que o piso incerto pisei, julgando o certo, mas já os entrevejo à distância. Por que ermos me caminhei, por que anos de inconstância, eu não sou eu, agora que meço o que pisei, e as pegadas que eu deixei são de outro como herança. Pés onde os pousei, não foi em chão, mas em espelho, e hoje sou já velho, vejo os pés em que me firmei, que ali pousaram e os deixei, que o velho passa a criança. Hoje sou somente o que restei, de todos esses passos apressados, mas que o tempo lá deixou fossilizados, no espelho do vão caminho. Tempo que és daninho, ó vigor que és escasso, que eu tudo vou deixando no fim, como o meu, porém não meu, como depois eu e antes de mim. Assim, de mim, a cada passo, de mim mesmo me separo, sou de mim o meu preparo, e de mim o meu espaço, ó pegadas de mim mesmo despegadas, bocados de mim que abandono, ou só sombras dos meus passos, que me seguis e perseguis, sombras de passos persistindo muito tempo depois de mim, eu já ido e ainda indo.
obrigado antes de mais ao Pedro Ramajal por ter trazido a guitarra a tempo e horas. E está a ser bem tratada. E foi muito bem tratada, até porque não vou pegar mais tempo. Obrigado, Daniel, por este pequeno improviso. E já agora, o tipo de música que tu vais escutando, que vais escolhendo, em que vais mergulhando, é muito dispar ou tens um foco em determinado tipo, determinadas... Não, é completamente dispar, não, senão vai de este a oeste, norte a sul, tem muitas paragens, muitas motivações, desde música clássica, ao erudita, ao fado, ao jazz, ao rock and roll, tudo lá, sinceramente. Sou muito eclético, portanto, de ouvido. Queres ler tu agora, que já não lês há muito tempo? Olha, aqui a Canícula, foi o livro que eu peguei para tu leres. É um projeto de uma residência é um projeto que surge numa residência literária em Lisboa, não é? Foi em Lisboa. Sim. Isto foi uma residência literária artística com mais 3 pessoas de vários domínios. Eu era o literato da coisa e entretanto este livro nasceu precisamente da minha estada lá de 2 semanas. Eu queria era esperar convicto qualquer coisa, espetar a sola desta pata a minha vida toda na sórdida parede da aldeia, cidade que me enchesse de motor. Eu vi-se vir o tédio da colina como um elétrico turístico e argênteo da curva acurcovada na espera, e nada acontecesse de contínuo. Eu fosse um filamento, um cabo técnico, um artefacto, ou vulto de repente sobre a sobra vespertina e já escura de cidadãos decentes e ocupados que em transe me cruzassem, e por mim, enfim, e toda a porcaria. Ó filhas desse tempo que imagino, mortais moles que eu fosse um animal de 1000 tremores, medindo o pulso às casas e às locandas, um magro rei cevado de imundice, dos planos impossíveis de tremendos, a escória da pulsão, a pinça extirpando o pus do que de mim foi ontem e outra voz. A escavação da casa, a exúvia que ela é de mim, a casca da pessoa ali pousada, invólucro de onde exclamo um novo berço, nascença que eu reclamo, onde em ardente cama assim descama a vã metamorfose do que me creia. Agora vou eu ler um soneto, que ainda não lemos nenhum, e que é uma parte muito importante na... Mas eu queria perguntar uma coisa ao Daniel. Sim. Daniel, houve muito boa gente, não é? E sobretudo algumas correntes literárias que acharam que o soneto era uma pertença do passado. Tu regressas, digamos, a uma fórmula que foi tão usada, profusamente usada, inclusivamente pelo Antero, pela Flor Bela Espanca e por tantos outros. Porquê esse regresso aos sonetos? Era uma fórmula de pertença do passado e para muitas pessoas uma pretensão do presente. Mas curiosamente houve também gente que, inesperadamente para mim, acabou por achar interessante porque eu achava que era um bocadinho uma espécie de regresso a um certo tipo de dinossauro, não é? Das letras, que era a revisitação do soneto, e que eu achei que ia importar a muito pouca gente, mas eu não sei quantas pessoas importam, mas não foi assim tão pouco quanto isso, e fiquei muito contente com isso. Mas eu costumo dizer, quando as pessoas pegam em livros com os meus sonetos, eu digo que só devem ler isso quando tiverem problemas de insónia. Leem um soneto em que então a madrageia, e depois aquilo é um efeito... Olha que não me deu nenhum sono. Olha, eu escolhi este, não tem título, mas pode-se chamar soneto. Soneto, não me mintas, não me inventes, não torces a verdade com as manhas subtis de um charlatão deste em patranhas? Sê claro,
Ser frontal, diz-me o que sentes. Quem te viu, quem te vê, oh, tão diferente. Do que te motivou, do gozo ou pena? Tu és como um ator, levando à cena um texto que estudou e alegremente. Quem és? Que dizes tu, seu impostor, que mal te reconheço, e eu juro que passa por mim mesmo o meu prejuro. Não passas é do mau imitador, perdoo-te. O perderes-me, vai-me ao espelho. Soneto, és um logro, Argo, estás velho? Eu agora ia dizer coisas sem perguntas, mas... É do Nó, este soneto que eu li é do Nó, que é um livro só com sonetos. Agora vai o Tino. Mas eu estou cheio de vontade de ler sonetos. Claro, eu tenho aqui mais soneto. Eu não, o Daniel. Único nas paragens este homem, presença tão assídua no passeio de mim para mim mesmo, que receio assim espectral por ele ainda me tomem. Dir-se-ia um fenómeno do frio, e sempre envolto em lágrimas de inverno, parece um carcereiro do eterno, abutre em cemitério em pleno cio. É familiar e estranho. Deus não queira que um dia perca tudo o que eu queria, e assim na negra flor me fecho um dia, regada mal aberta à corola. Agora, aquela flor vinha à maneira que a chuva desabou nesta cachola. É fácil pegar em sonetos e musicá-los e transformá-los em canções. Eu sei que tens alguns poemas que foram convertidos em canções por gente bem importante no nosso panorama musical. Não, o soneto que permite também é também resolver um bocadinho uma ansiedade que se passa comigo, e por isso é que há muitas vezes padeço um certo binómio na publicação, porque ora faço poemas longos, como no caso do livro do Bisonte, ora os articulo com livros de sonetos. E o que se passa é que muitas vezes creio que é muito mais difícil conter ou prever as limitações ou os alcances de um poema mais longo. E, portanto, tenho muitas vezes dificuldade de travagem. Deve ser uma questão de pastilhas. Tenho dificuldade nos travões. Então portanto, orientar assim poemas longos e extensos, para mim, causa-me uma certa ansiedade. No caso do soneto, há uma liberdade que existe na prisão que a forma que é prévia àquilo que se faz permite, que a ideia de que tenho que cumprir aquele calendário, digamos assim, aquele número de versos, aquele número de sílabas, eventualmente, e portanto isso dá-me pode dar uma certa ansiedade no início, mas dá uma segurança grande, que é a ideia de que eu posso criar tudo, uma espécie de fazer um jogo aqui dentro, neste sistema à partida fixo. E, portanto, que é uma coisa que é a liberdade aparente do tipo de texto, sem limitações, não me dá. E, portanto, daí... E, obviamente, eu considero isto também uma espécie de jogo. Há um ato lúdico também na escrita de sonetos. Mas quem tem poemas teus musicados, por exemplo? Ultimamente houve um grupo que fez um CD com alguns poetas em Lisboa e usaram poemas que não estão aqui, mas que foram também escritos para inéditos. Exatamente. Pronto, isso. A Naifa não tem um poema teu? Não. Vou ler outro soneto. Sabes que eu, enquanto estava a fazer a seleção, ia lendo em voz alta, porque é diferente estarmos a ler só para nós e depois com outro objetivo. E alguns são bastante complicados de ler por causa dos jogos que tu fazes com as palavras, o que os torna divertidos e mais musicais, mas há aqui alguns que são muito difíceis. Uma coisa que eu reparei, ou posso estar enganada, tu não escreves muitos poemas de amor. Eu digo isso porque são sempre os poemas que eu mais gosto de ler. Tu não escreves muito poemas de amor, mas neste livro, no Oblívio, acho que há vários. Não sei se eu estou enganada ou não. Não. Acho que vou escrevendo a minha dose de poemas de amor. Escolhi um poema de amor, acho eu. Que isto é tudo relativo. Amemo-nos, ao menos já nos massa o coração os tantos pulos dados.
lá atrás, na meninice dos enfados, é hoje um fruto podre numa taça. A menos que nos ama outro menino, capaz de nos fazer saltar um muro, subido e lamentoso do futuro. Fiquemo-nos em nós neste destino. A menos que nos ame uma surpresa, a menos que haja mais, não mais ou menos. Amemo-nos, a menos, contentemo-nos com tudo o que nos temos por certeza. Não demos à esperança o velho aso, que toda a juventude tem um prazo. Há poemas que muitas vezes pedem que as pessoas realmente leiam o poema para perceberem de alguns jogos linguísticos. Que os torna, eu acho que os torna mais divertidos, é esta a palavra, ou com mais ritmo. E enquanto eu estava a fazer a seleção, ia prestando muita atenção, que era para depois não me atrapalhar na leitura. O Tinoco está ali à procura, não sei se já encontrou. Já. Vou ler aqui um poema que gosto particularmente. Não sei em qual dos livros é que ele vem incluído. Daniel, depois tu me dirás. No dia em que fui imenso, o medo e a dúvida me contrataram, e dessa hora em diante fui travando o coração de mim, que era gigante. O mar encapelado via eu em tudo, e na mãe, na lixa das bainhas, fui perpassando os lábios, apenas permitindo as órbitas dos meus mundos, como faróis globosos contra o piche, contra os sonhos tubulares que me esperavam. A noite, que era límpida, ainda e ainda branda, achou-me e deu-me conchas e vieiras e búzios para amansar o latido dos mares, e luzes para amar por entre as docas, ignorando eu ainda a podridão da escura água e a dimensão obscura da gangrena. Fui-me demorando em enviá-las de mim, conquanto fosse lindo nos templos, e deputando-me o tempo da tenda do holocausto, num circo de mim mesmo me achei sorrindo ao espelho dos palhaços e da itinerância. Que é do menino lindo que fizeste dele? Perguntavam-me sebes e símbolos, e eu, sem mais resposta que o arrojo dos mantos e dos anões e dos potros e dos gastos, me achei perante mim, sem a mim mesmo. Como Moisés, gaguejo desde então com o meu bordão, separando as águas do silêncio e inscrevendo na terra a errância da passagem, a tinta fugaz do polvo que se enliou na fuga de si mesmo. Nem te lembravas desta. Acho que é um bocadinho. Não cresças, não ainda. Espera um pouco. Para sempre nestas linhas, sei quem és. Deter-te é contra a vida um revés, contra a natura. Eu sei, posso ser louco. Eu sei que a vida passa e é urgente. Eu sei que as flores se abrem para a beleza. Não desconheço as leis da natureza. Mas és tão de repente, tu, ingente. A mão tão pequenina que me davas e que ontem era minha, hoje é tua. E ontem ainda andávamos na rua. E davas-me a conchinha e a apertavas. Pois bem, hei de acertar meu desatino e em troca ser velhinho, o teu menino. Vamos ler mais um ou dois e termina. Bom, então, para terminar, ou para quase terminar, não fosse a pandemia e havia um livro publicado agora há 2 ou 3 meses, que teve de ser adiado para o ano, e chamado Cães de Chuva, e para agradecer a vossa generosidade em estarem aqui, eu vou ler um dos poemas que devia sair, ou que sairá nesse livro, e que foi feito, que se chama Uma Sonda Espacial no Fim dos Seus Dias. Portanto, a ideia é uma espécie de ode a uma sonda espacial que foi desativada no espaço e, portanto, que deixou uma espécie de sonda na reforma. Cansada de missões, rendes a vida, e humana quase louvam os teus dias e falam do teu beijo de adeus, pois desta vez verás Titã por último,
já antes de cederes à gravidade do grande gás do fim e assim findares. E grande pena vai no peito vário das gentes que sensíveis se despedem da tua ardente vida de Mirone, do teu recolhimento quase cósmico. O monge deixará a sua órbita e entregará a lata à poeira no seu martírio frio e silente de fotojornalista no teatro de guerra abatida por morteiro, caída sobre o pó, a rocha, o gás. Foi longa a tua vida de silêncios. De assombrações sidérias e estelares e grandes coisas viste-se anónima, no teu recolhimento clerical, no umbigo do escuro, do difuso, ao longe do mais longe. E tão confusa chegada ao fim das infindáveis voltas, recolhes no teu álbum os teus últimos fogachos de alegria e rodopias, uma vez mais, por entre as sombras fundas, enquanto te retiras como atriz da cena derradeira entre aplausos, e as luzes da ribalta te encandeiam os frágeis olhos, rios, inseguros. Adeus dirás aos astros, aos planetas. Dirás, foi bom de ver-vos e amar-vos, provando-vos eternos, tu, escassa. E exorbitando voltas qual cachorro que quase num tropeço faz cair aquele cujos gêmeos esgaravata e aplaude com a cauda juvenil, ver-te-ás tão repentina, vindimada pelo tempo de Plutão munificente, em dias e já rico empobreces, pois quem mais rico faz o tempo, morre, e pobre dos seus dias é o rico. Adeus, pois, maquineta sideral. És quase alguém que parte e nós choramos. Porção das nossas vidas que se perde, balão primeiro, perda inaugural. Agora a pira fúnebre te espera, o grande mar de gás que beijaras enquanto nós cantando te choremos, e tu fores recordada nos anais, porém desenquadrada tu e sempre, ausente quando o álbum se folheie da circunvolução de anéis e cintos, e cães, archeiros, cântaros galácticos que mais eternos sejam quanto mais tu breve, fogo, gás, quem jaz no humus de cosmos, um cavalo que fugaz passou no barro úmido da noite. Então adeus às coisas formidáveis. Despede-te de Júpiter, de Arcturo. Nem nunca mais verás o bravo Orion e a flébil cruz de Pleiades marcando qual bandarilha o dorso do seu touro. Dirás bem-vinda à noite verdadeira e adeus à noite-dia. Aos companheiros calados da jornada, teus cronistas de longos intervalos lá no espaço que vai do umbigo surdo ao fundo orco, às chuvas de poeiras, à poalha na saia nebulosa do holandês. Aqui se louva, ó sonda, a tua vida. Amaste o gelo, os sóis, os poços fundos na tua grande errância de gibosa, ceifeira de miríades, espantalho no milheiral do breu crucificado. Estranha entre estranhas, passageira, um corpo estranho à noite, mas que à noite agora rende os dias e os desprende, voltando o embrião ao seu pontículo de nada quando prévio ainda há tudo e à própria história ainda prematuro. A mais profunda noite te destinas, ao cavo tabernáculo de nada, à antífona que estava no princípio, à âncora pousada no silêncio. Pois vai, a terra verdadeiramente te chama agora. Descansa em paz. Muito obrigado por terem estado presentes. Foi muito bom ter aqui o Daniel Jonas connosco. Espero que tenham gostado e que se tenham libertado um pouco deste ambiente opressivo provocado pelos tempos presentes. E até breve. Até breve. Muito obrigado também à Manuela e ao João pelo acolhimento e a toda a equipa maravilhosa que sempre assiste aqui na parte técnica e não só, e na logística. E muito obrigado a vocês também por estarem tão atentos e por nos terem criado esta moldura humana tão rica e por nos terem alegrado a nossa tarde, não é?